Bem-vindos! Nesta aula, nós vamos conversar sobre um tema extremamente atual, jurisdição e competência. Antes de nós entrarmos no tema, será necessário que nós possamos definir o que se deve entender por jurisdição e competência. E também será necessário que os senhores atentem para as profundas inovações em série de competência procedidas pela Emenda Constitucional 45, que reformulou completamente os parâmetros de incidência da competência material da Justiça do Trabalho. Mas o que é que nós vamos entender por jurisdição e competência? Primeiro, aqui nós vamos ter que relembrar a forma como a jurisdição foi parar no aparato estatal. Percebam, nas sociedades antigas, a jurisdição, ou seja, o poder de dizer o direito, que é o sentido terminológico e técnico em que se utiliza jurisdição, incumbia às próprias partes. Vigorava a ideia de vingança privada. Aos poucos, à medida em que a sociedade foi se tornando mais complexa, o Estado trouxe a si a função de dizer o direito. Ou seja, através daquela feição que nós vamos ver de jurisdição, ação e processo, ele agora assumiu o encargo de dizer o direito aplicável a determinada relação jurídica. Então perceba, se deu o que os autores chamam de publicização da jurisdição. O que é jurisdição, então? É essa possibilidade ou de poder-dever que tem o Estado, travestido de Estado-juiz, de dizer o direito. Mas percebam, a jurisdição, se conceitualmente ela é una e indivisível, certo é que todo juiz terá ou exercerá em alguma medida a jurisdição. E é nessa ideia que nós teremos a chamada competência. Para os autores, competência, para utilizarmos a expressão preferida, é a medida da jurisdição. Ou seja, é aquela fração ideal da jurisdição que é conferida a cada juiz. Perceba, conceitualmente a jurisdição é una, mas cada juiz, dada a impossibilidade de um determinado juiz exercer toda a jurisdição, recebe esta jurisdição em determinada medida que se chamará competência. Conceitos, então, diferentes. Dentro da competência da Justiça do Trabalho, que é o que nos interessa, nós iremos tratar de competência em razão das pessoas, competência em razão da matéria, competência em razão da função e também da chamada competência territorial ou competência em razão do lugar. E, dentre elas, a primeira ideia que nós iremos nos ocupar é a chamada competência em razão das pessoas. Na origem, a Justiça do Trabalho foi concebida atrelada a dois tipos de pessoas. Verifiquem, na sua origem, se nós pegarmos as primeiras constituições brasileiras que trataram da Justiça do Trabalho, nós vamos perceber que ela se ocupava de demandas que envolvam duas figuras, empregado e empregador. Em 1988, o legislador constituinte amplia o leque da competência em razão das pessoas ao, agora, na redação original da Constituição de 88, se reportar a trabalhadores, não mais apenas empregados e empregadores. Com isso, ele permite que, sempre que o legislador infraconstitucional assim atue, ele possa submeter à competência da Justiça do Trabalho outras demandas que não envolvam necessariamente a figura do empregado. E quem é a figura do empregado? Isso nós podemos retirar do direito do trabalho. É aquela pessoa que se enquadre nos requisitos típicos do artigo 3º da CLT, que tenha nas suas relações pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. Então percebam, ela foi vocacionada, a Justiça do Trabalho, para atuar em um tipo de relação jurídica que envolve duas pessoas específicas, empregado e empregador, mas teve seu leque ampliado pela Constituição de 88 na redação original. E mais uma vez, e agora, profundamente ampliado pela Emenda Constitucional 45. Por quê? Porque no que toca à Emenda Constitucional 45, da qual nós falaremos inúmeras vezes ao longo desta aula, a competência no que toca às pessoas agora fica mais claramente direcionada a também outros tipos de pessoas que não necessariamente a figura sequer de trabalhador. Por quê? Porque existem competências fixadas no artigo 114 com a nova redação que levam em atenção outras pessoas que não são titulares entre si de relações de trabalho. Por exemplo, a competência da Justiça do Trabalho para julgar multas administrativas aplicadas pela fiscalização do trabalho. Mas percebam,
A verdade é que, regra geral, a competência em razão das pessoas hoje se encontra fixada para trabalhadores e empregadores. Lembrem, relação de trabalho, nós vamos ver, é gênero. Abrange o trabalho autônomo, o trabalho avulso, o trabalho eventual e o trabalho subordinado. Vários tipos de trabalhadores além do empregado. Mas em sede de competência em razão das pessoas, se é verdade que a vocação original se dava para a figura do empregado e do empregador, ampliado para trabalhadores em 88 e mantida, isso é importante, e até mesmo ampliada novamente pela Emenda Constitucional 45, 3 pontos costumam suscitar discussões. O primeiro, no que toca ainda à competência em razão das pessoas, é a questão do servidor público. Qual é a dificuldade em relação à figura do servidor público? A dificuldade é que a CLT, no seu artigo 7º, exclui da aplicação o servidor público, assim entendido, aquele que é titular de um regime jurídico próprio, de cunho, nós sabemos, estatutário. Percebam o seguinte, o Estado poderá ter 2 tipos de trabalhadores. O servidor público, que é aquele que é titular de um regime estatutário, e o empregado público, que é aquele que é titular de um regime seletista. Ou seja, na verdade, algumas pessoas que o Estado contrate serão regidas pela CLT. A exemplo que nós temos necessariamente na empresa pública e na sociedade de economia mista, que por exercerem atividade econômica somente podem contratar pela CLT. Mas mesmo na administração pública direta, principalmente depois da Lei 9.962 de 2000, o Estado poderá contratar pela CLT. Então perceba, nós teremos na administração pública direta e indireta pessoas contratadas pela CLT e outras que serão titulares de um regime de natureza estatutária, como é o caso da Lei 8.112 de 90, aquelas pessoas contratadas pelo chamado regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Ora, historicamente, a Justiça do Trabalho nunca teve competência para julgar ações que envolvam a pessoa do servidor público. De novo, quem é o servidor? Atenção, é aquele que trabalha através de um regime estatutário. Bom, a primeira discussão é, a Emenda 45 estabelece competência para a Justiça do Trabalho em relação ao servidor público? A resposta, nos parece, deveria ser afirmativa, pelo artigo 114, inciso 1º. Ora, prestem atenção, no dia 7 de dezembro, véspera da promulgação da emenda, a emenda foi publicada no final do mês de dezembro, nós tivemos o seguinte, no artigo 114, inciso 1º, que dizia que a Justiça do Trabalho era competente para relações de trabalho, inclusive no que toca à administração pública, existia uma vírgula que excluía aquelas pessoas que fossem titulares de uma relação estatutária e os ocupantes de cargo de confiança. No dia 8, a vírgula sumiu na promulgação, o que fez com que muitos autores tendessem a entender, no primeiro momento, que, na verdade, o servidor público estava dentro agora da competência da Justiça do Trabalho. Mas, liminar do ministro Nelson Jobim, presidente do Supremo Tribunal Federal, ainda no mês de janeiro de 2005, excluiu o servidor público da competência da Justiça do Trabalho, permanecendo, portanto, o servidor público provisoriamente no mesmo lugar, ou seja, na Justiça Comum Estadual ou Federal, conforme o caso. Atenção, servidor público, então, não foi trazido pela Emenda 45 para a competência da Justiça do Trabalho, que permanece julgando empregado público. Quem é esse? Aquele regido pela CLT.